Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Marcos César e nós estamos começando mais uma videoaula, dessa vez mais uma videoaula de matemática. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal para você ficar bem inteirado aí com todas as novidades de novos vídeos que a gente pretende publicar aqui no YouTube. E tá aí meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer sugestão, quiser mandar para a gente, será um prazer atender cada um de vocês. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos ver regra de 3 simples. Vamos então para a nossa regra de 3 simples. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Vamos ler. Certo automóvel faz 34 km com 4 litros de combustível. Quantos quilômetros ele fará com o tanque cheio, sabendo que a capacidade total de seu tanque é de 46 litros. O que ele quer saber aqui é o seguinte, olha, 34 quilômetros ele faz com 4 litros. Então, quantos quilômetros ele fará com o tanque completamente cheio? Quer dizer, com 46 litros. Vamos entender o nosso problema. Como vimos, 34 quilômetros ele consegue fazer com 4 litros de combustível. Então, ele quer saber quantos quilômetros ele faz com 46 litros. Então, nós colocamos aqui, de vez desse valor, nós não sabemos qual é o valor, a gente coloca X para o lugar. Observe que quilômetro debaixo de quilômetro, litros debaixo de litros. Não podemos esquecer de forma nenhuma que essas grandezas aqui têm que estar as medidas completamente iguais, um debaixo do outro. Senão não vamos conseguir calcular essa regra de 3. E essas grandezas, você tem que observar que essas grandezas são, aqui nesse caso, 1, 2, 3. Eu tenho o número 34, o número 4 e o número 46. Por que a chamada de regra de 3? Por isso, nós temos 3 valores para encontrarmos o quarto valor. Então, a partir de entender isso aí, a gente consegue entender como se calcula uma regra de 3 simples. Vamos lá. Observe que de 4 litros para 46 litros, esse valor fez o quê? Esse valor aumentou. Esse valor aumentou, a gente coloca uma seta para cima. Então, vamos analisar. Se ele faz com 4 litros, ele faz 34 km. Se ele tiver 46 litros, o que vai acontecer com a quilometragem? Com certeza ele vai andar muito mais. Então, esse valor aqui também, a gente observa que ele também aumentou. Se aumenta de um lado e, consequentemente, aumenta do outro, nós dizemos o quê? Nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Enquanto aumenta um lado, aumenta-se também o outro lado. Quando isso acontece, como devemos calcular então esses valores? Devemos multiplicar em linha reta ou devemos multiplicar na diagonal? Quando for grandezas diretamente proporcionais, sempre nós vamos multiplicar na diagonal. É o meio pelos extremos, ok? Então ele vai formar como se fosse um X. Esse valor estará multiplicando o 4 e o 34 estará multiplicando o 46. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Não esqueça disso, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular. Veja, x multiplica 4, ou 4 vezes x. Então tá aqui, ó, 4 vezes x é igual. Igual ao quê? A 34 vezes 46. 34 vezes 46. 4 vezes x dá quanto? 4x, que é igual a 34 vezes 46. Vamos pegar aqui a continha pronta para a gente agilizar a rapidez. Observe, está aqui, ó, 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 3 vezes 6 dá 18, com mais 2 que foi 20. Agora multiplicando 4. 4 vezes 4, 16. Pula-se uma casa, coloca o 6 e vai 1 para cima do próximo número. 3 vezes 4, 12. Com mais um que foi 13.
Então, somando esses dois resultados, nós temos 4 abaixa, 0 mais 6 dá 6, 2 mais 3 dá 5 e 1 abaixa. Ou seja, 34 vezes 46 dá 1564. Tranquilo? Observe que nós temos aqui uma equação do primeiro grau, em que 4x é igual a 1564. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos x vai ser igual a esse número aqui, dividido pelo 4. Por que dividido? Porque o 4 aqui, ele está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Observe, 1564 dividido para 4. Vamos então fazer aí a divisão. Divisãozinha aí completa para a gente ganhar tempo, tá? Se você não sabe dividir ainda, assista nossos vídeos anteriores ensinando a dividir. Você vai gostar muito e aprender muito fácil, tá? Então nós temos aqui, ó, 1564 dividido para 4. A gente observa que 1 não dá para 4. 15 dá. 15 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. 5 tira 2, sobra 3. 1 menos 1, 0. Abaixa o próximo número. No caso aqui, 6. Ficou 36. 36 dividido para 4 dá 9. Por quê? 4 vezes 9 dá 36. 36 menos 36, 0. Abaixamos então o próximo número. 4, está aqui o número 4. Dividido para 4, 1. Porque 4 vezes 1 dá 4. Subtraindo, 4 menos 4, 0. Terminamos a conta. Então, nós temos 1564 dividido para 4 vai dar 391. Então, qual é o valor de x? X será igual a 391. O que? Olha, observe, ó, na frente do x, ó, quilômetros. Então, nós temos, se com 4 litros ele anda 34 quilômetros, então com 46 litros, com tanque cheio, ele vai andar quantos quilômetros? Claro, ele vai andar 391 quilômetros. Aí está a resposta. Esse carro com o tanque cheio vai fazer 391 quilômetros. Você entendeu? Como essas grandezas são diretamente proporcionais, nós calculamos cruzando, ok? Na diagonal. E aqui chegamos no nosso primeiro resultado, tá? Vamos então para frente. Vamos ao nosso segundo exemplo. Um trem com 7 vagões transporta 980 pessoas. Quantos vagões seriam necessários para transportar 560 pessoas? Veja, 7 vagões transporta 980. Então, quantos vagões seriam necessários para transportar apenas 560 pessoas? Vamos lá, vamos resolver. 7 vagões tem a capacidade para 980 pessoas. Agora, quantos vagões desse aqui vai transportar 560 pessoas? Veja, eu não sei quantos vagões são. Então, a gente substitui por x esse valor. Regra de 3, ó, 1, 2, 3 valores para me encontrar o quarto valor. Vamos lá. Eu tenho 980 e aqui eu tenho 560. O que acontece? Acontece que esse número, 980, para cá, ele fez o quê? Ele diminuiu. Por quê? Se aqui eu tenho muitas pessoas e aqui eu tenho poucas, então ele diminuiu. O que acontece? Se ele diminuir na quantidade de pessoas, ele vai precisar de menos vagões. Quer dizer, esse valor também aqui, ó, vai com certeza diminuir. Observe. Enquanto diminuiu um lado, o outro também diminuiu. O que é isso? Essas aqui também são grandezas diretamente proporcionais. À medida que um diminui, o outro também diminui. E você entendeu que quando são grandezas diretamente proporcionais, como que a gente vai calcular aqui? A gente vai calcular na diagonal, formando um x, ok? Então, nós temos meio pelos extremos. Tá? Então vamos lá, vamos calcular. X vezes 980 ou 980 vezes x, dá no mesmo. Então tá aqui, 980 vezes x é igual a 7 vezes 560. Vamos lá.
980 vezes x, 980x, que é igual 7 vezes 560. Está aqui. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 6 dá 42, vai 4. 7 vezes 5, somando com 4, 39. Então, nós temos 3.920. Essa é o resultado dessa multiplicação, tá? É o produto dessa multiplicação. Você entendeu? Uma equação de primeiro grau, nós temos 980x, que é igual a 3.920, vai ficar x será igual a esse valor dividido por esse valor que está multiplicando. Então, está aí, 3.920 dividido por 980. Beleza. Se eu tenho uma divisão e eles dois terminam com zero, eu não preciso fazer essa divisão contando com esse zero, não. Esse zero elimina esse zero. Então, é a mesma coisa de eu dividir 392 dividido por 98. Tá? Não preciso colocar o zero não aqui nesse caso, que não vai me atrapalhar em nada. Então, fazendo aí essa divisão, o número aqui, por exemplo, 3 não dá para 98, nem 39 não dá para 98, então eu tenho que dividir o número todinho. Então, esse número dividido por 98 vai dar 4, tá? Você multiplicando 4 vezes 98 vai dar exatamente 392, o mesmo valor. Subtraindo 2 menos 2, 0, 9 menos 9, 0, 3 menos 3, 0. Ok? Então, deu exatamente 4. X é igual a 4. 4 o quê? X aqui, ó, vagões. Então, vai ser 4 vagões. Observe, 980 pessoas caiu para apenas 560. Quer dizer, eu vou precisar de menos vagões para transportar essas 560 pessoas. E aqui eu cheguei no resultado, 4. Então, exatamente, eu não falei como o valor aqui com certeza ia diminuir? Está aqui a prova, deu 4 vagões. Seriam necessários apenas 4 vagões para transportar as 560 pessoas. Vamos lá, vamos para frente. Terceiro exemplo. 2 torneiras enchem um tanque em 9 horas. Veja, 2 torneiras enchem um tanque em 9 horas. Se forem utilizadas 6 torneiras, qual será o tempo necessário para enchê-lo? Ou seja, para encher o tanque completamente. Vamos compreender. Veja, 2 torneiras gastam um tempo aí de 9 horas. E 6 torneiras? Vai gastar quantas horas? Veja, hora debaixo de horas, torneiras debaixo de torneiras. E vamos lá, 3 valores para encontrar o quarto valor. É uma regra de 3 simples. Observe, nós tínhamos 2 torneiras. Se a gente aumentar para 6, o valor automaticamente está aumentando. O que acontece com 2 torneiras? 9 horas eles gastam. E se a gente aumentar a quantidade de torneira? O que acontecerá com o tempo? Com certeza esse tempo vai diminuir. As torneiras, muito mais torneira, elas vão jogar muito mais água e com isso o tempo será diminuído. Então veja, enquanto um lado está aumentando, o outro lado está diminuindo. Quando isso acontece, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos calcular na diagonal, formando um x? De jeito nenhum. A gente vai calcular em forma reta. O número de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Ok? Então, não confunda. Diretamente proporcionais formam um x e inversamente proporcionais, eles vão em linha reta. Vamos calcular? Então, vamos lá. Observe. Eu sempre quero começar pelo x para ele ficar no primeiro membro, tá? Então, aqui está multiplicando 6 vezes x, está aqui, ó, 6 vezes x, que é igual a quanto? A 2 vezes 9. Tá aí, ó, continha simples de resolver. 6 vezes x, 6x. 2 vezes 9, dá quanto? 18, né? 2 vezes 9, 18. Então, fica x é igual a 18 dividido por 6. Quanto é? X é igual a 3. Porque 3 vezes 6 dá 18, tá? Então, nós temos aí, ó, 3. 3 o quê? Temos aqui, ó, horas, tá vendo? X é horas, então é 3 horas. Veja, se 2 torneiras gastam 9 horas para encher um tanque,
esse mesmo tanque será enchido trabalhando 6 torneiras ao mesmo tempo, com certeza vai trabalhar gastando um tempo bem menor do que 9 horas. Vai gastar apenas 3 horas. As 6 torneiras encheriam esse tanque em apenas 3 horas. Deu para entender? Mais um exemplo. Vamos para o nosso último exemplo que a gente vai resolver. Um carro percorre um trajeto com velocidade média de 81 km por hora em 5 horas. Então, 81 km por hora, a velocidade média, ele vai gastar 5 horas para fazer esse determinado percurso. Para que ele faça esse mesmo percurso em 3 horas, qual deve ser a sua velocidade média? Vamos entender aí o problema e vamos resolver. 81 km por hora, essa é a velocidade média do carro, ele gasta 5 horas esse percurso. Então, qual a velocidade média dele em quilômetro por hora ele vai gastar, se ele vai ter, para ele gastar apenas 3 horas? Observe, 5 horas e 3 horas. O que acontece? De 5 para 3, esse valor diminuiu. O que acontece se ele tiver que gastar menos tempo com essa velocidade dele? A velocidade vai aumentar ou vai diminuir? Com certeza vai aumentar. Não sabemos aí o valor, mas ele com certeza vai aumentar. Vamos ver. Então nós temos, enquanto um valor diminuiu, um lado diminuiu, o outro aumentou. Essas grandezas são também inversamente proporcionais. E você entendeu? Quando ela é inversamente proporcionais, eu não vou calcular fazendo x. Eu vou calcular bem retinho, tá? A não ser que você pegue um desses valores e inverta. Por exemplo, aqui tem um 5 e 3, e se você quiser inverter, não tem problema, desde que depois você também faça a multiplicação cruzando. Dá no mesmo, tá? Eu prefiro fazer assim. Eu coloco os dados e já vejo que é inversamente proporcionais, eu multiplico o de cima pelo de cima, o número de baixo pelo de baixo, né, ou a variável, e pronto, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, vamos começar com o x, tá? 3 vezes x, ou x vezes 3, dá 3 vezes x. 81 vezes 5, e agora 3 vezes x, 3x. 81 vezes 5 dá 405. Então, x é igual a 405, tá? Pode fazer a multiplicaçãozinha aí, para você não ter nenhuma dúvida, tá? 5 vezes 1 dá 5, e 5 vezes 8, 40, certo? 405. Nós temos esse 405 dividido por 3, porque é 3 vezes x, então vai ser 405 dividido para 3. Faz a divisãozinha aí e você vai obter o seguinte, 405 dividido para 3 será exatamente 135. 135 o quê? Observe, x não é quilômetro por hora, então a velocidade média é quilômetro por hora. 135 km por hora. Ele, gastando aí 5 horas, tá? Ele tem que ter uma velocidade média de 81 km por hora. Se ele gastar apenas 3 horas, essa velocidade vai aumentar para 135 km. Para ele fazer esse trajeto em 2 horas, a sua velocidade média será de 135 km por hora, ok? Espero que você tenha entendido aí esses exemplos. Você viu aí tanto diretamente proporcionais como grandezas inversamente proporcionais, e tem uma diferencinha, você percebeu, né? Agora é com você. Pause o vídeo, leia esse probleminha, tá? Calcule e veja, você já tem aqui as alternativas para você ver qual é a resposta correta. Valeu mesmo, tá? Muito obrigado por sua atenção. Se você gostou dessa videoaula, não deixe de clicar aí em gostei. Por favor, ajude a gente, divulgue o vídeo e muito obrigado mesmo, tá? Aqui quem está falando é o professor Marcos César e fique com Deus.